Bom dia, meus amados irmãos. Hoje, dia 17 de janeiro de 2021, neste terceiro culto deste ano, como o tempo passa rápido. Alguns dias atrás estávamos na expectativa da despedida do ano velho, na espera do novo ano. E hoje já estamos no terceiro culto, no terceiro domingo do mês. Claro que, apesar de toda a euforia para recebermos o ano novo, com novos projetos, novos sonhos, novas expectativas, hoje nós começamos este culto nos lembrando, e é motivo de oração, o que acontece no estado do Amazonas. Sem dúvida alguma, hoje o número de pessoas que estão realmente entrando em óbito é muito elevado. É assustadora a realidade que o estado do Amazonas enfrenta em função da Covid. Nós vamos orar, nós vamos interceder e vamos pedir a Deus para que Deus tenha compaixão daquelas famílias enlutadas e que também sejam salvas outras vidas que estão em perigo de morte, pessoas que estão necessitando de oxigênio, pessoas que foram transferidas para outros estados do Brasil. E mais ainda, há uma preocupação de que, infelizmente, o que acontece no estado do Amazonas possa se repercutir, possa se repetir em outros estados brasileiros. Vamos orar, que Deus tenha compaixão dos amazonenses, nos seus tantos municípios, o maior estado do Brasil em tamanho territorial, pequeno em termos demográficos, mas ali é um lugar onde a graça e o amor de Deus também há de alcançar aquelas pessoas. Vamos orar, vamos pedir a Deus por você, por mim, por todos nós. Vamos entregar. Quando a gente pensa que as coisas tenderiam para melhorar, para arrefecer, para diminuir essa tensão, nós já estamos como que dizendo: Deus, em breve voltaremos, nós aqui da Pita Barra, voltaremos para os nossos cultos presenciais, e de repente essa notícia e o que está acontecendo em outras partes do Brasil, o aumento de pessoas contaminadas, infelizmente o número elevado de mortes, e ainda segundo a previsão de alguns estudiosos, especialistas, médicos, infectologistas, eles dizem sem nenhuma restrição, sem nenhuma, limitação de suas palavras, que coisas mais tensas, mais difíceis poderão acontecer em meados de janeiro, início de fevereiro. Vamos orar, porque o Brasil, como os outros países que estão tendo o aumento desses casos, todos nós precisamos da misericórdia e da compaixão de Deus. Vamos orar. Quero convidá-lo a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, entregando ao Senhor este culto, mas também intercedendo, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. E para esta intercessão, desse momento, eu quero lembrar o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face e se arrepender dos seus pecados, eu os ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Literalmente, o que a Bíblia fala nesse texto, e aqui eu quero me reportar ao próprio texto bíblico, a oração, ou melhor, a resposta de Deus à oração de Salomão. Diz assim, literalmente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Não podemos, escute bem o que eu vou falar, não podemos concluir de modo inconsequente que a Covid é o juízo de Deus sobre a humanidade. Não podemos afirmar isso, seria um equívoco, seria uma atitude realmente muito impensada da nossa parte. Mas podemos ter a certeza de que a Covid e os seus efeitos na vida da humanidade está levando muitas pessoas à reflexão, a se voltar para Deus, porque quando lutamos contra o inimigo, contra uma situação, contra pessoas que conhecemos
e sabemos das suas limitações ou das suas fragilidades ou de coisas menores diante das circunstâncias, nós resolvemos tranquilamente. Mas quando estamos lidando com situações maiores do que nós, com circunstâncias que estão além de nossas possibilidades, então o recado de Deus é muito claro. Reconheça, busque a mim de todo o coração. Deus tem poder para reverter a situação, não só no estado do Amazonas, mas em outros estados brasileiros e no mundo afora. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Deus ouça o clamor do seu povo e realmente responda à súplica de todo o coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, de graça e bondade, com as nossas mãos levantadas, clamamos pelo estado do Amazonas, por milhares de pessoas que estão vivendo, ó Deus, desesperadamente necessitadas de oxigênio. Ó Deus, algo que era tão corriqueiro, algo que era tão simples, que fazia parte da rotina, os tubos de oxigênio para os que já estavam internados, mas em particular as vítimas da Covid-19. Ó Deus, agora o que era tão simples está se tornando extraordinário em termos de profunda necessidade. Que tu tenhas compaixão dos gestores municipais e estadual daquele estado brasileiro. Que tu tenhas compaixão, que tu dês discernimento, que haja quebrantamento de coração, que haja, ó Deus, um ato de humildade, de arrependimento daqueles que, ó Deus, contribuíram para que algo tão importante se tornasse falta na vida dos brasileiros daquele estado. Tenha misericórdia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê a ação maravilhosa, que o Senhor venha agir, freando o avanço da Covid naquele estado e salvando da morte aqueles que estão em perigo. Oramos pelos outros estados brasileiros e do Distrito Federal. Ó Deus, tenha compaixão da nação brasileira, que padece, que sofre, que os que ainda não enfrentam a Covid como algo terrível, que haja quebrantamento do coração. Oramos pelos outros países deste mundo que estão sofrendo, tanto da América do Norte, América Central, como a Europa, os outros países, ó Deus, da Ásia, da Oceania, da África. Ó Deus, tenha compaixão, que tu, ó Deus, estejas agindo e que tu nos dês a bênção, a alegria de ver não só a vacina sendo realizada no Brasil e no mundo afora, mas que essa pandemia venha cessar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e amigos, nós teremos agora uma participação musical e logo após teremos a mensagem da palavra de Deus, com base no texto que você está vendo, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 ao verso 9 e do verso 18 ao verso 23. Mantenha a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, mantenha aberta nessa passagem. E antes da música, eu quero lhe informar que nós temos a oportunidade de somar, de contribuir para a obra do Senhor na PIB da Barra em Duque de Caxias. Você que é membro da igreja aqui na nossa cidade, dê a sua oferta, contribua com os dízimos, e para que você possa fazer isso, a agência, ou melhor, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, a chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Assim, você entregando o seu dízimo, contribuindo com a sua oferta, vai somar para que a obra de Deus avance nesse lugar. E você que não é membro da nossa igreja, mas quer somar, quer contribuir, quer nos abençoar, também você pode fazer conforme Deus propõe no seu coração. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir a música e logo em seguida a palavra de Deus na reflexão de hoje. Amém.
feita a tua vontade, Adonai, Abba Pai. Este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho eu vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, creio que Deus falou ao seu coração, preparando para essa mensagem. Quero lhe informar que a partir de hoje, durante alguns domingos próximos, estaremos tendo uma série de mensagens com base nas parábolas, mas corrigindo-me, com base em algumas parábolas. Jesus contou muitas parábolas. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos várias parábolas, mas para efeito didático, nós vamos restringir essa série de mensagens com base nas parábolas apenas em Mateus capítulo 13. Por que Mateus capítulo 13? Porque as parábolas que Cristo contou estão colocadas neste capítulo são parábolas que têm como tema único o reino de Deus. Se você observar, todas as parábolas fazem uma comparação sobre o reino de Deus a partir dos exemplos que o próprio Senhor Jesus deu. Por isso, de hoje até alguns domingos seguintes, nós vamos meditar, vamos ter mensagens com base nas parábolas do reino de Mateus capítulo 13. Mateus, que era um publicano, um cobrador de taxas, se converteu e diz a Bíblia que ele fez uma grande festa para que
despedir de sua profissão, e nesse jantar ele convidou seus agora ex-colegas de profissão, convidou o Senhor Jesus, que foi com os apóstolos, e foi algo extraordinário. Mas Mateus, que era judeu, escreveu o Evangelho de Jesus para os judeus, para que os judeus reconhecessem que Jesus é o Messias. Por isso que, em vez de falar reino de Deus, no livro de Mateus tem a expressão reino dos céus, porque na mente do judeu, falar o nome de Deus em vão se constituía num grande pecado, de acordo com os 10 mandamentos. E então, em respeito, e por ser judeu, e em respeito aos demais judeus, então Mateus, em vez de usar a expressão reino de Deus, usa a expressão reino dos céus. Então vou ler aqui Mateus capítulo 13, de 1 a 9, e do verso 18 ao verso 23. E aí você vai poder acompanhar essa leitura. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, a partir do verso 18 até o verso 23 de Mateus 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado, ou o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe como Deus. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufoca, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa é a parábola. É interessante que, ao contar a parábola, Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Isso ele falou aberta e publicamente. Mas, em particular, quando os discípulos perguntaram qual era o significado dessa parábola, então, aos ouvidos daqueles apóstolos, no particular, Jesus faz a explicação. Isso quer dizer que as parábolas de Jesus tinham mensagem, sim, mas para alguém entendê-la, para alguém compreender o significado daquela parábola, precisava deter-se um tempo, meditar, refletir, considerar em seu coração. Se você quer entender a palavra de Deus, não leia de forma apressada, mas leia meditando na palavra de Deus. E então quero comentar com você aqui, meditar nessa palavra com a seguinte temática: os resultados da palavra de Deus em seu coração. Aqui no livro de Mateus não fica muito claro isso, mas no livro de Lucas, correspondente dessa parábola, Cristo diz: a semente é a palavra de Deus. Então, Jesus está falando que a palavra dele, ou melhor, a semente é esta palavra, como diz aqui no versículo 18. Portanto, ouçam o significado da parábola e do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, ou seja, a palavra que é comunicada a você, ao seu coração,
chegando aos seus ouvidos, chegando ao seu coração, essa mensagem é a palavra de Deus. E Jesus então faz essa analogia: a semente é a palavra de Deus. Quanto ao semeador, o primeiro semeador por excelência, aquele que é único, singular, é o próprio Jesus. Jesus é aquele que veio nos trazer a palavra, mas ao mesmo tempo ele é a viva palavra de Deus. Todos nós demais somos semeadores dessa palavra. Mas a questão toda é: quais os resultados dessa palavra no seu coração? Eu creio que Jesus, na explicação dessa parábola, tanto na comunicação e na explicação, ele está dizendo para nós que há 4 tipos de pessoas e tem em cada uma delas uma reação diferente com respeito à palavra do Senhor. Cada pessoa tem um modo de reagir diante da palavra de Deus. A palavra é uma só. A palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma só. De fato, a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro mais traduzido em todo o mundo. É o mais antigo que tem estado presente em tantos lugares. Mas como as pessoas reagem diante dessa palavra? Então Cristo fala de 4 grupos de pessoas, onde cada uma delas tem uma reação diferente. É como se Jesus olhasse para o seu bairro, escute bem o que eu vou falar, olhasse para o seu bairro e visse ali nesse bairro, ou melhor, na sua rua, começando pela sua rua, vendo 4 grupos de pessoas diferentes. No seu condomínio, 4 grupos que cada um tem uma reação. No seu bairro, 4 grupos de pessoas, cada uma tem uma forma de reação para com a palavra. É como se no estado do Rio de Janeiro, na sua cidade, no estado do Rio de Janeiro, 4 grupos de pessoas. No Brasil, com mais de 210 milhões de pessoas, 4 grupos diferentes. No mundo, com mais de 7 bilhões de pessoas, existem 4 tipos diferentes de reação diante da palavra. Então a pergunta é: quais são os resultados? O primeiro resultado que a palavra, que a pessoa pode vivenciar em sua vida, vai ser aquele resultado de rejeição para com a palavra. A pessoa ouve a palavra, mas essa palavra é tirada do seu coração. Vejam só, Jesus conta que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e diz a Bíblia que essa semente, ou esse grupo de sementes, essa parte da semente, foi caindo pela estrada, foi pisada pelos homens e comida pelas aves. E então os discípulos, ouvindo essa fala, perguntaram no particular: Senhor, o que isso significa? E ele explica: quando alguém ouve a palavra do Reino de Deus e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você sabe que um caminho é um lugar onde as pessoas trilham ou passam constantemente. Às vezes, o caminho é aberto naturalmente, a partir do momento em que as pessoas passam ali a transitar. É muito simples, você vê ali um gramado e as pessoas, para cortar caminho, passam a pisar naquele gramado, e então, à medida que as pessoas vão passando, vão compactando a terra, as plantas, o gramado, a graminha começa a ficar murcha, e daqui a pouco você vê que há uma trilha pelas margens do caminho, há vegetação, mas naquele caminho a terra está compactada. Uma semente que cai à beira do caminho, então corre esse risco de ser comida pelas aves e pisada pelos homens. Pois bem, Jesus disse: esses são aqueles que ouvem a palavra e não a entendem. E por que não entendem a palavra? Talvez por essa realidade de não dar tempo à palavra, de não gastar tempo com a palavra, de não meditar na palavra. No Salmo 1, o salmista escreveu: bem-aventurado é o homem que não anda segundo a dos pecadores, não imita a conduta deles e nem se assenta na roda dos esquecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei, que é a palavra, medita dia e noite. Então, há pessoas que estão rejeitando a palavra, e há alguém interessado em não permitir que a pessoa ouça a palavra e entenda a palavra
e crê na palavra. Lucas, por exemplo, capítulo 8, vem mais outras informações dizendo que o diabo mesmo tira a palavra para que a pessoa não entenda, não creia. Por quê? Porque o diabo sabe que se a pessoa ouvir a palavra e crer, vai ser salva. Meus queridos, quantos estão ouvindo a palavra hoje? Em qualquer lugar a gente tem acesso à palavra, a Bíblia pelo celular, a Bíblia na internet, a Bíblia, o livro físico, as pessoas têm acesso. Você entra numa loja, você ouve uma música evangélica, os programas evangélicos de TV estão aí aos borbotões. Então a palavra está acessível, mas quantos creem? Isaías capítulo 53, no verso 1, começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação, Senhor? Quem deu ouvidos à tua palavra? Então essa é a primeira reação, de negar, de não querer escutar. Eu ouvi a história recentemente de um cantor que faleceu. Esse cantor estava num voo onde um pastor muito famoso brasileiro também estava. E esse pastor famoso, quando viu esse cantor também famoso, ambos eram famosos por motivos diferentes, o pastor pela pregação da palavra e aquele cantor pelas suas músicas. E então o pastor começou a evangelizar, até que chegou a um ponto de falar de Jesus cantando: você quer entregar a vida a Jesus? Para a surpresa do pastor, aquele cantor disse: não, hoje não, eu não tenho tempo para Jesus hoje, quem sabe amanhã. Mas infelizmente no dia seguinte aquele cantor morreu num acidente de carro. Isso já faz muitos anos. Sabe o que acontece? As pessoas não estão dando tempo para a palavra. Se você quer ter bons resultados na sua vida, você precisa ouvir e prestar atenção. A Bíblia diz em Atos 16 que Lídia, enquanto ouvia a pregação de Deus, a pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, diz que Deus abriu o coração de Lídia para receber a palavra. Você quer ter bons resultados da palavra de Deus na sua vida? Abra o seu coração. Seus ouvidos estão abertos, mas abra o seu coração. Creia no Senhor. O diabo sempre vai jogar alguma coisa, sabe? Você está ouvindo uma mensagem, aí o diabo coloca: mentira. Conheço fulano, sem que Beltrano, fulano errou, a igreja é falha, tem gente que é imperfeita. O diabo está sempre tentando tirar do seu coração a palavra, mas você precisa crer nessa palavra. Outro resultado que nós podemos ver aqui, que é possível, de acordo com a narrativa de Jesus aqui, qual é o segundo resultado? É falta de intimidade com Deus, falta de intimidade com o Senhor. A Bíblia diz então que na palavra de Jesus, um outro grupo de sementes caiu num terreno pedregoso. Diferentemente do primeiro, que foi à beira do caminho, Jesus disse que uma outra parte caiu em terreno pedregoso. Quando eu li esse texto, eu imaginava um terreno pedregoso, digamos, sabe aquelas pedras de obras que a pessoa chega, aquele pedregulho, onde faz uma montanha e vai tirando as pedras? Eu achava que terreno pedregoso era assim. Não, nas palavras de Jesus, um terreno pedregoso é um terreno onde existem pedras, mas essas pedras, pequenas ou grandes, estão cobertas por uma camada de terra. E então a semente cai nesse lugar, num terreno onde as pedras estão ali, mas há uma fina camada de terra. E quando a semente entra ou cai nesse terreno pedregoso, você sabe que um terreno pedregoso é um terreno que naquele país, ali na região de Jerusalém, na época de Jesus, na Palestina, ali é muito quente. Então as pedras tendem a acumular calor, a reter o calor. Então esse calor vira uma estufa para fazer as sementes brotarem. Mas tem um detalhe: tem pouca umidade. Um terreno pedregoso é um terreno onde há pouca umidade. A umidade que existe é suficiente para fazer germinar. Mas diz a Bíblia então que essas sementes que germinam no terreno pedregoso não têm raiz profunda. E esse é o ponto. A semente que caiu no terreno pedregoso germina rápido por causa do calor, da estufa, digamos assim. Mas por ser uma pequena camada, uma fina camada de terra, então não há raiz. E aí Jesus fala: vem o calor, a pessoa não resiste. Veja só o que ele fala: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe
com alegria. Sabe aquela empolgação? Eu entreguei minha vida a Jesus, eu agora sou de Jesus, estou salvo, perdoado os meus pecados, sou crente, sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas aí diz Jesus aqui em Mateus capítulo 13, versículo 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Falta profundidade. Você olha para um cogumelo e olha para um carvalho. Ambos têm vida. O cogumelo é digamos assim, algo muito inusitado. Não é nem animal nem vegetal, mas tem vida. O carvalho é vegetal. Arranque ou tente arrancar um carvalho com uma mão. Você não consegue. Mas como facilmente sai um cogumelo de onde ele está plantado? Ou uma plantinha que brotou, com facilidade você arranca. Uma criança arranca um pé de feijão que brotou recentemente. Como é difícil, porém, arrancar uma amendoeira. Falta intimidade. Pessoas ouvem a palavra, mas não têm consistência, não têm intimidade. Há uma empolgação, há uma alegria tremenda, mas se esquece das provações. As provações existem, as dificuldades aparecem. Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quantas pessoas se decepcionam com o Senhor, com a palavra, com a igreja de Jesus. Entreguei minha vida a Jesus, mas não sabia que ia sofrer perseguição no meu trabalho, na minha família. Meu namorado me deixou por causa da fé, a minha namorada não quer ir comigo à igreja, meus pais não querem ir comigo à igreja, meus filhos não ir com Jesus, meus amigos me abandonaram porque eu não vou mais fazer o que eles faziam e eu ia com eles. Então as pessoas se escandalizam. Quanta gente, por causa da pandemia, por causa da Covid-19, seus danosos efeitos, estão questionando o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Meus queridos, Jesus disse muito claro em João 16, João 16 e 17, se o mundo me odiou, vai odiar vocês, se o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês. Mas Cristo já lá em João 17 falou, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor Jesus prometeu nos guardar. Então tenha intimidade com Deus, a oração, a comunhão, a leitura da palavra, a sua fidelidade ao Senhor. Pelas redes sociais você pode mostrar a Bíblia que você tem. Pelas redes sociais você pode colocar uma bandana, uma camiseta evangélica, um botão, etc, etc, andar na rua com a camisa solteira. Mas só Deus sabe quem é você na sua intimidade. Então, raiz não fica exposta. Geralmente, uma raiz quando fica exposta é quando a árvore tomba. Então, não fique alardeando quem é você diante de Jesus. Apenas viva, como disse um certo pregador, em todo o tempo pregue, testemunhe de Jesus, e quando for preciso, fale. Então ande com Jesus, faça a vontade do Senhor, ande realmente em plena comunhão, porque diz o texto aqui em Mateus capítulo 18, ou melhor, Mateus 13, 20 e 21, a pessoa recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Falta conteúdo, falta profundidade, falta intimidade com Deus. Pessoas que dão muito mais valor à sua expressão de louvor e adoração ao Senhor do que receber do Senhor e ter intimidade com Ele. Outro resultado que pode ter diante da palavra de Deus, o terceiro resultado é a questão de uma vida de contradição diante do Senhor. Uma vida conflituosa diante do Senhor. Isso mesmo. Diz aqui a Bíblia, em Mateus 13, de 1 a 9, Cristo fala do terceiro lugar em que a semente caiu. E assim, outra parte da semente caiu num terreno ou entre os espinhos. E ele explica, os espinhos não impediram as sementes germinarem, mas os espinhos sufocaram aquelas plantas e essas plantas não deram fruto com perseverança. E aí os apóstolos perguntaram, o que é isso, Senhor? O que significa
as sementes entre os espinhos. E então ele explica no verso 22 de Mateus 13: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É interessante observar como atuam os espinhos. Os espinhos, digamos assim, não impedem as sementes germinarem, brotarem, não impedem que as plantas cresçam, mas os espinhos começam a sufocar. Os espinhos começam a, digamos assim, a trazer prejuízo para o desenvolvimento das plantas. E aí Jesus conclui essa parte dizendo: os espinhos sufocam. E o que sufoca a vida? Porque ele compara esse lugar dos espinhos com pessoas. Ele diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, aquele ouve a palavra. A pessoa não é impedida de ouvir a palavra, mas ele fala de duas coisas que sufocam a vida da pessoa: a preocupação desta vida. A pessoa que entregou a vida a Jesus, mas está com medo do futuro, porque preocupação é se ocupar previamente, o que tem a ver com ansiedade. A pessoa entregou a vida a Jesus, mas ela está ansiosa quanto ao futuro. E ansiedade não é outra coisa senão medo do futuro. Eu vou perder, eu não vou ter, eu vou ter dificuldade, eu não sei como vou me virar. Então ela começa a ficar alimentando a sua ansiedade com mais coisas preocupantes ainda. E ele fala das preocupações, mas ele fala de outra coisa que sufoca ou impede a vida a se desenvolver, a vida cristã se desenvolver como o Senhor espera. Ele fala o seguinte: o engano das riquezas. As preocupações, o medo do futuro, a ansiedade, mas também o engano das riquezas. Como assim? Porque não tem jeito. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 25: vocês não podem servir a dois senhores. Vai amar um, odiar o outro, vai agradar um ou aborrecer o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon ou às riquezas. E aí, meu querido, quantas pessoas estão sufocadas por causa não só das preocupações com o futuro, mas com o engano das riquezas. Cristo não falou que ter dinheiro é pecado. Cristo não falou que ele era contra as riquezas, mas ele falou sobre o apego às riquezas ou reduzir a felicidade do homem à quantidade de bens que possui. Ele falou em Lucas capítulo 12: tenham cuidado de toda sorte de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. E ele falou também em Mateus 16, verso 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ficará o homem próprio da sua alma? Jesus foi muito claro. E nessa parábola aqui do semeador, ele fala desse terceiro grupo de pessoas apegadas às riquezas, ou supondo que as riquezas lhe darão felicidade, realização, ou aquelas que estão ansiosas com medo de confiar no Senhor quanto ao futuro. Meus queridos, a palavra é uma só, mas quantas pessoas estão com o coração conflito, com divisão no seu coração, estão vivendo esse conflito, querem seguir a Jesus, mas não querem abrir mão das coisas deste mundo, querem ser salvas, mas estão apegadas às coisas deste mundo. Você que quer realmente ser feliz, você que quer viver intensamente os projetos de Deus para a sua vida, então você tem que fazer a escolha, renunciar às coisas deste mundo, abrir mão dos prazeres deste mundo, ou deixar de depender das coisas deste mundo e confiar no Senhor e na sua providência. Em Mateus capítulo 6, verso 34 ou 33, falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Está lá em Mateus 6, 33. Então, busque ao Senhor. Mas o último resultado, aqui apontado por Jesus, sobre como as pessoas reagem
ou podem reagir diante da palavra de Deus, ele fala o seguinte: finalmente, uma outra parte caiu, das sementes caiu em boa terra e deu frutos a 100, 60 e 30 por um. Ou seja, a semente caiu num lugar muito bom. E essas sementes, então, germinaram, cresceram e frutificaram. Ele diz, deram frutos 100, 60 e 30 por um. Quando os apóstolos, então, em particular, perguntaram a Jesus qual era o sentido dessas palavras, o que significava, então, essa parte da semente que caiu em boa terra, Cristo explicou o verso 23 de Mateus 13. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vou repetir essa parte. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Este é aquele que ouve a palavra. A expectativa do semeador, obviamente, é que a semente bem selecionada, bem escolhida, viesse, uma vez plantada no terreno, viesse a dar frutos. E aí, finalmente, a semente caiu em boa terra. E que boa terra é essa? O que essa boa terra representa? Pessoas que ouvem a palavra. Em Lucas fala que a recebem de coração, que recebem com muita sinceridade de coração. Pessoas verdadeiras. Pessoas que ouvem a palavra e dizem, essa palavra é para mim. Deus está falando ao meu coração. Deus quer que eu me arrependa. Deus quer que eu mude de vida. Deus quer que eu seja uma pessoa realmente transformada pelo seu poder. Ouve e entende. E essa palavra, então, começa a produzir resultados. Aí Cristo fala de forma extraordinária. 60 e 30 por um. O que significa isso? Um homem, um cientista inglês, não sei se ele era cientista, agrônomo, só sei que ele fez o seguinte experimento. Como assim? Ele, falando consigo mesmo, como é que pode um grão dar 100 frutos, 60 ou 30? Então ele fez um experimento em casa. Ele pegou grãos de determinada espécie, plantou, esperou germinar, viu crescer e viu dar frutos. Ele foi contar os frutos. Ele disse, puxa vida, Jesus até falou menos, porque de fato um grão pode dar muitos frutos, mas aquele tipo de semente que caiu em boa terra deu frutos 100, 60 e 30 por um. Deus quer que você seja realmente como essa boa terra. Deus quer que o seu coração seja como esse lugar, esse terreno muito bom, onde a palavra entra. É interessante, Jesus fala uma coisa muito maravilhosa. Os terrenos eram, digamos assim, 4: à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e uma boa terra. A semente era uma só. A diferença é como cada uma das pessoas reage a essa palavra. A pergunta que Deus certamente faz a você por essa palavra é: qual é o tipo de terreno você é? Com quem você se compara? Aquele que não dá valor à palavra? Aquele que começou, mas se escandalizou pelas provações e desistiu? Aquele que anda sufocado, com conflito, quero, não quero, vou cantar e não vou cantar, vou pregar, não vou pregar, vou à igreja, não vou à igreja, sou de Jesus, não quero mais? Ou você está realmente com um coração sincero? Porque entender a palavra, você pode observar, quem faz a mudança é a palavra. Quem faz a mudança no coração do homem é a palavra. E Deus quer mudar seu coração. Pode ser que você diga de modo sincero: Senhor, eu era e tenho sido como aquela semente que cai à beira do caminho, que não é valorizada, que não é dada ouvidos. Eu estou com o coração endurecido, Senhor. Transforma meu coração. Ou você pode dizer: Senhor, falta intimidade contigo, falta verdadeira comunhão com o Senhor. Eu quero aprofundar a minha intimidade contigo. Ou você pode estar dizendo: Senhor, eu ando sufocado. Eu estou sufocado pelas ansiedades deste mundo, pela preocupação com o futuro. Você pode dizer: eu estou apegado às riquezas. Se eu tenho, ou se você deseja ter,
Sabe, às vezes a pessoa está apegada às riquezas quanto ao que deseja ter. Eu quero ser rico. E vive distante de Deus. Ou porque tem riqueza e está preso a elas. Pois bem, Deus hoje pode mudar seu coração. Diga para Jesus: Senhor, transforma o meu coração nesta boa terra. Eu não quero ficar olhando para os outros, eu quero confiar inteiramente em Ti. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça e diga: Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter um coração verdadeiro e sincero diante do Senhor, eu quero dar valor à Tua palavra, eu quero ter profundidade contigo, em comunhão contigo, eu quero ter um só coração, eu quero ter um coração integral, totalmente Teu, Senhor. Transforma a minha vida para que eu dê frutos, bons frutos para a glória do Senhor. Eu oro agora no Teu nome, Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você e que você seja esse lugar, o seu coração, esse lugar maravilhoso, onde a palavra chega, transforma e te dê vida nova em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.